Bezerra Hashem da Chav Gimel Tratado de Psachim. Estamos da Chav Gimel na segunda linha, Maita Amad Tanakama, no meio de um assunto, a Machlokes da Beval e Hizkia. Resumidamente, a Machlokes da Beval e Hizkia é: será que quando a Torá proíbe o povo de Israel de consumir certo alimento, se alimentar, será que significa também que é proibido ter proveito desse alimento, vender o alimento, alimentar um certo animal com esse alimento, ou será que é só proibido o consumo? Conforme Hizkia, a Torá só proíbe o consumo de certo alimento e não o proveito. Até que a Torá fala lo yachel, que esse alimento não pode ser consumido, assim como a Torá escreveu com relação a Hametz, com relação a Shora Niska, como vemos nesse Daf. Aí a Torá assim falou que esse alimento não pode ser consumido de nenhuma forma, nem uma forma de proveito, como alimentar um animal. Porém, Beval discute com Hizkia, Beval fala que a Torá proíbe certo alimento, significa também consumo e também proveito, também achilá e também aná. Temos várias provas contra Beval, algumas provas contra Hizkia, também a Gemara responde todas as provas até agora, que muitos psukim permitem o proveito de certos alimentos, mesmo conforme Rabi Aval. Estamos numa tangente com relação a Orlá. Agora temos uma prova de Orlá contra Hizkia e Rabi Aval respondeu. Estamos no meio de um assunto com relação a uma árvore de Orlá que está na rua, uma árvore pública. Será que existe a proibição de Orlá ou não? Conforme Tanakama, sim existe. A Torá falou Lachem, a Orlá é para nós, ou seja, mesmo a Orlá que é pública para nós, está dentro das proibições de Orlá. A Orlá é até o terceiro ano. Está dentro das proibições de Orlá. Orlá são as frutas até o terceiro ano depois do plantio da árvore, como já sabemos. E conforme Rabi Yudá, a Torá quer excluir uma árvore pública da proibição de Orlá. Leutzi etanatu alorabim. A Torá falou Lachem, uma árvore pública é nosso. Se fica nosso, significa que não existe nenhuma proibição de Orlá, é permitido consumir essas frutas livremente. Agora eu vou explicar qual é essa Machlokes Tanakama e Rabi Yudá. E na sequência, a mãe vai voltar nas provas contra Hizkia e Rabi Aval. Fala, Maita Amad Tanakama, qual é o motivo de Tanakama de incluir uma árvore pública na proibição de Orlá? Aparentemente, a Torá falou Lachem, que uma árvore pública é para vocês, para nós, significa que é nosso para nosso proveito. Fala, Dirtiv, a Torá falou Ntatem, quando vocês plantarem, ou seja, quando nós plantarmos árvores da terra de Israel, existe a proibição de Orlá nos 3 primeiros anos do plantio. A Torá falou plantar. Leachid mashma lerabim lo mashma. Aparentemente a Torá se trata de uma pessoa particular, um proprietário que está plantando uma árvore. Não é o costume das pessoas plantarem árvores públicas, e sim é o costume das pessoas plantarem árvores particulares. Então a Torá proibiu a Orlá, a Torá proibiu aparentemente só uma árvore particular, não uma árvore pública. Katav Rachmana Lachem, por isso a Torá falou Lachem, essa árvore é para vocês. Ou seja, essa árvore, mesmo que seja pública, também está dentro da proibição de Orlá, Leavieta Natual Arabim, incluir essa árvore pública que é nosso. Mesmo que é nosso, existe a proibição de Orlá. Essa é a opinião de Tanakama. Rabi Yudá, na verdade, discutiu e falou que a Torá queria excluir uma árvore pública da proibição de Orlá. Tatem mashma ben lerabim ben layachid. A Torá fala que quando nós plantarmos árvores, vai ter a proibição de Orlá na terra de Israel. Mashma, entendemos daqui tanto uma árvore particular, tanto uma árvore pública. Também tem pessoas que plantam árvores públicas, fala Rabi Yudá. Velachem, quando a Torá fala quando a árvore vai ser para vocês, ben yachid, ben rabim mashma. Também a Torá falou lachem, a Torá vai ser para vocês. Significa, mesmo que é uma árvore particular, mesmo que é uma árvore pública, que é lachem, para vocês, está dentro da proibição de Orlá. Se resulta que a Torá proibiu 2 vezes uma árvore pública, incluiu dentro da proibição de Orlá, porque a Torá proibiria algo 2 vezes. Temos um método de interpretação dos psukim. Um ribui achar ribui. A Torá acrescenta algum exemplo a uma certa alahá 2 vezes. A intenção da Torá é falar que esse exemplo não está incluso nessa alahá. Mesmo que a Torá inclui 2 vezes, significa que a Torá quer excluir esse exemplo.
Isso fala na Haveribui, a Haribui, a Torá quis incluir uma árvore pública 2 vezes. Ve'en ribui a Haribui, ela lemait. A intenção da Torá realmente é excluir uma árvore pública. Se a Torá não escrevesse a palavra lachem ou tatem, que significam árvores públicas, não incluiríamos árvores públicas na proibição de Orlá. Porque a Torá teve um receio, talvez as pessoas iam se enganar, iam achar que existia a proibição de Orlá, também com relação a uma árvore pública. A Torá escreveu 2 vezes que existe a proibição de Orlá com relação a uma árvore pública, um ribui a haribui, e a Torá queria lemait, queria excluir essa árvore pública. Esse é o método de interpretação do Passu. Essa é a prioridade da também. Voltando ao assunto principal, o assunto de Rabi Aval e Hizkia, com relação às proibições da Torá, com relação à Trumá, a oferenda do Cohen, que a Torá proibiu, qualquer pessoa que é estranha a Keuná, ela é estranha ao sacerdócio, não é Cohen, não pode consumir nada sagrado, não pode consumir Trumá, a oferenda do Cohen. Conforme Rabi Aval, entenderíamos que é proibido consumir, é proibido ter proveito da Trumá também, Vetnan, apesar disso a Mishnah falou em Masechet Eruvin. Me'arvina nazir beyain velei Yisrael betrumá. É possível fazer o Vetchumim. O Vetchumim significa uma forma que a pessoa possa viajar em Shabbat, uma distância maior do que ele poderia. Sabemos que é proibido viajar em Shabbat e Yom Tov, mais do que Alpai Mamá fora da cidade, mais do que 1 quilômetro fora da cidade. Porém, existe um método de Vetchumim que permite a pessoa de viajar até 2 quilômetros, 4.000 amá. A pessoa colocando 2 refeições, uma distância de 1 quilômetro da cidade, é como se a casa da pessoa estivesse onde suas refeições estão. Fala em Masechet Eruvin que a pessoa mora onde suas refeições estão. É como se a cidade terminasse onde suas refeições estão, e a pessoa tem mais alpai mamá, mais 1 quilômetro além de onde suas refeições estão para viajar em Shabbat. É necessário que a pessoa possa ter proveito dessas refeições para funcionar o Eruvet Rumim. Apesar disso, falar a Mishnah, Me'arvina nazir beyain. É possível fazer o Eruvet Rumim para um nazir, uma pessoa que prometeu não ter proveito de nada que vem da uva, com vinho. Mesmo que não pode consumir esse vinho nesse momento, podemos fazer o Eruvet Rumim com o vinho. O motivo disso é porque o nazir pode ir para um Talmid Chacham e se arrepender da sua promessa de ser nazir. O Talmid Chacham vai falar mutalach, 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 fazer a Tarat Nedarim e permitir esse nazir de consumir vinho a partir disso. Mesmo no Shabbat ele pode fazer essa Tarat Nedarim. Sendo assim, o vinho é algo que é permitido para o nazir, em potencial. Na prática é proibido, mas ele poderia consumir esse vinho através da Tarat Nedarim. É possível fazer o Vetchumim com esse vinho. Vela Israel, Betrumá, é possível fazer o Vetchumim com a Trumá, a oferenda do Cohen, para um Israel, para uma pessoa que não pode consumir Trumá. Mesmo que a pessoa deveria poder consumir o Vetchumim, para o Vetchumim valer para a pessoa. Mesmo assim, podemos fazer o Vetchumim com Trumá para um Israel. O motivo disso é porque o Israel que designou essa Trumá pode ir para um Talmid Chacham e falar que ele se arrepende dessa designação da Trumá e quer fazer também uma Atará, cancelar essa designação. O Talmid Chacham pode falar mutalach, cancelando essa designação, essa Trumá volta a ser Tever, volta a ser uma produção que não é Trumá, não é sagrada. O Israel poderia tirar Trumot Umasrot, as oferendas e os dízimos no Ben Hashmashot, na entrada do Shabbat, depois do pôr do sol até a saída das estrelas, é permitido tirar Trumot Umasrot desse Tever na entrada do Shabbat. Uma vez que o Eruvet Rumim é fixado na entrada do Shabbat também, é considerado que o Israel poderia, em potencial, ter proveito dessa Trumá em Shabbat. Porém, a questão é que, na prática, esse alimento ainda é Trumá. E o Israel podendo viajar mais por causa da Trumá, está tendo um proveito da Trumá, e a Torá fala, Lo yochal, a pessoa não pode consumir Trumá, e conforme Rabi Aval não pode ter proveito da Trumá também. Aqui se vê que o Israel pode ter proveito da Trumá. Responde a Amar Rav Papa, respondeu Rav Papa. Shaneatam é diferente com relação à Trumá de Amarcá, que falou o Pasuk, Trumatchem shelachem te. A Torá fala que a Trumá é do Israel. Mesmo que o Israel não pode consumir Trumá, mas a Trumá é do Israel. Se a Trumá é do Israel, significa que o Israel, uma pessoa que não é Cohen, pode ter algum proveito da Trumá. Significa que não existe o Isur Anaá
uma proibição de um proveito da Trumá. Por isso é possível fazer Eruvit Rumin com a Trumá, uma exceção à regra também. Veidach, porém, pergunta agora conforme Rizkia, que não teremos nenhuma fonte para falar que existe a proibição de ter proveito da Trumá. A Torá falou Lo Yochal Kodesh, a Torá não falou Lo Yachel, que a Trumá não pode ser consumida, falou Lo Yochal. Conforme Rizkia significa que é só proibido se alimentar da Trumá. Então, por que é necessário falar Trumatrem? Se esse Trumatrem não veio permitir o proveito, o que isso veio nos ensinar? Mas Trumatrem de Kol Israel Kamar. A Torá não veio ensinar nenhuma halakha, a Torá falou um fato. A Trumá que foi designada através do Israel vai ser sagrado para o Cohen. A Torá não veio ensinar nenhuma halakha com relação a isso, a Torá falou um fato. Não é uma pergunta contra a Rizkia. Continua com um outro exemplo. Nazir. Com relação à pessoa que prometeu não ter proveito do vinho. Que a Torá falou a Torá falou que o Nazir não pode consumir nem caroços de uvas, nem borra de uvas. Lo yochel não pode consumir conforme Rabi Aval. Aprenderíamos aqui que é proibido consumir o vinho e é proibido também ter proveito do vinho. Vetnan, apesar disso a Mishnah falou Me'arvin al-Nazir beyain. É possível fazer o Veit Rumin para um Nazir, uma pessoa que não pode consumir vinho. Com vinho, agora ele pode viajar 4.000 amá por causa do vinho, está tendo proveito do vinho. Por isso está proibido conforme Rabi Aval. Temos uma prova para Rizkia, que sustenta que quando a Torá fala Lo Yochel, significa que é só proibido consumir o vinho. Responde. Amar Marzutra respondeu, Shaneat é diferente com relação ao vinho. De Amar Kra, que o Passuco falou, Nizro, a Torá chama essa Nezirut, a Nezirut do Nazir. O que significa que é a Nezirut do Nazir? Significa que o vinho que o Nazir não pode consumir é do Nazir. Ou seja, ele tem algum proveito do vinho, ele não pode se alimentar do vinho, mas pode ter um proveito, ele pode vender vinho, por exemplo, ele pode também viajar por causa do Eruvit Rumin feito com vinho. Sheloye, o vinho vai ser do Nazir. Essa é a primeira fonte para falar que o Nazir pode ter proveito do vinho. Ravash, a Ravash tem uma outra fonte. Kadosh Iye Gadel Perasear Rosho. A Torá fala que os cabelos do Nazir são sagrados. O Nazir não pode cortar os cabelos, os seus cabelos são sagrados. E se significa que são sagrados, significa que não pode fazer nenhum uso material desses cabelos. Fala Ravash, Gidulo Kadosh. A Torá falou que somente o cabelo do Nazir é sagrado, significa que ele não pode ter um proveito material desse cabelo. Porém, outro objeto que tem a ver com a Nezirut, como o vinho, não é Kadosh, ou seja, não é um objeto que o Nazir não pode ter nenhum proveito. Ele não pode se alimentar disso, mas ele pode ter um proveito disso sim, como um Eruvit Rumin ou vender vinho. Uma pergunta contra Ravashi. Mid venda varachet. Se vê do Pasuk que o vinho não é Isuranaá, o Nazir pode sim ter um proveito desse vinho. A Torá falou que o cabelo do Nazir é sagrado. Pode ser que também o vinho é Isuranaá, também o Nazir não pode ter proveito do vinho. Pode ser que o vinho não é Isuranaá. Então a Torá falou que o cabelo do Nazir é Isuranaá, é sagrado e ele não pode ter um proveito desse cabelo. Não se vê daqui que o Nazir pode ter proveito do vinho. Então faz sentido como o Mazutra falou da palavra Nizro, que o vinho é do Nazir, ou seja, ele pode ter um proveito do vinho, mas que ele não pode se alimentar do vinho. Então tem uma pergunta contra Rabi Aval também do vinho do Nazir, que é uma exceção à regra, a Torá falou Nizro. Porém, pergunta uma outra pergunta. Vare Hadash, com relação à nova produção do ano. Sabemos que é proibido ter proveito da nova produção do ano, do Hadash, até o segundo dia de Pesach, 16 de Nissan, quando os Kohanim traziam o Minchat Taomer, o sacrifício que vinha de cevada, que permitia a nova colheita a partir daquele dia. Derachmanamar, que a Torá falou, Lechem vekali vekarmel, pão, trigo tostado e espigas, lotochelo, adetzem hayom hazeh. Não devemos consumir até esse dia 16 de Nissan. Conforme Rabi Aval, aprenderemos que também é proibido consumir o Hadash, também ter proveito do Hadash. Vetnan, apesar disso a Mishnah fala em Menachot, Kotzer la shachat umachila bema. Além disso que é proibido consumir o Hadash, também é proibido fazer uma colheita de Hadash antes do segundo dia de Pesach. Porém, fala a Mishnah, Kotzer la shachat, a pessoa pode colher shachat. Shachat é uma produção que não está pronta, não cresceu 1/3
de seu crescimento. Se a pessoa colhe shachat, não é considerado que está colhendo hadash. É hadash, mas ele não está colhendo. Sendo assim, é permitido colher shachat, uma hila bema, e a pessoa pode dar esse hadash para o seu animal consumir. Ele não pode consumir, aparentemente, ele pode dar para o seu animal consumir. A pergunta é, conforme Rabi Aval, será proibido dar para o seu animal consumir hadash, mas que a Torá falou, lotochelo, é proibido consumir hadash, é proibido também ter proveito do hadash, e se a pessoa dá para o seu animal consumir, a pessoa tem um proveito, está economizando outros alimentos. Uma pergunta contra Rabi Aval. Amar Rav Shmaya respondeu o sábio, Shaneat é diferente com relação a hadash, da marca que falou o pasuk, tzirchen, a sua colheita, ou seja, a colheita do Yehudi, mesmo que é proibido ele consumir esse hadash, mas é a colheita do Yehudi. Ou seja, a Torá veio falar que a pessoa tem permissão de ter o proveito do hadash. A pessoa pode ter um proveito do hadash, pode colher shachat e dar para seu animal consumir esse shachat. Porém, pergunta na veída, o que risca, que de qualquer forma não ia falar que é proibido ter proveito do hadash, vai aprender dessa palavra k'tzirchem. Responde a palavra k'tzirchem de kol Yisrael mashma. Uma resposta parecida que eu vimos anteriormente. A Torá fala k'tzirchem, a sua colheita, não se vê aqui o Yehudi pode ter proveito do hadash por causa dessa palavra k'tzirchem. A Torá não veio permitir alguma alahá com relação a essa palavra k'tzirchem. A Torá falou um fato, é a colheita que o Yehudi plantou. A colheita que o Yehudi plantou é proibido o consumo e até chegar até o segundo dia de Pesach a pessoa não pode colher e nem consumir essa nova colheita. A Torá não veio ensinar nenhuma alahá com relação a isso. A Torá falou um fato que a colheita é pertencente ao Yehudi. Continua uma outra prova. Com relação à proibição de consumir répteis, que a Torá falou, Sheketsu lo yachel. A Torá falou que os répteis são uma abominação para o povo de Israel, não podem ser consumidos. A Torá falou lo yachel. Também conforme Hizkia, também conforme Rabi Aval, aprenderíamos também que é proibido consumir répteis, também ter proveito de répteis. Vetran, apesar disso, a Mishnah falou, caçadores de animais selvagens, pássaros e peixes, que eles acabaram caçando acidentalmente répteis impuros, é permitido vender para goim. Você vê claramente daqui que a pessoa pode ter proveito de répteis. Se ele está vendendo para o goi, ele vai receber o valor dos répteis, vai ter um proveito. Uma pergunta também contra a Hizkia, também contra a Beaval. Resposta, Shaneat, não é com répteis é diferente da marca que falou o pasuk, lachem. A Torá fala, sheketsu lachem, é uma abominação para vocês. Se é uma abominação para vocês, você vê que nós temos esses répteis, temos algum uso desses répteis. Shilachem, a Torá falou que é para nós, para algum proveito. É proibido consumir os répteis, com certeza, mas é permitido ter um proveito material desses répteis. E a pergunta se é assim, se é assim que é permitido ter proveito desses répteis, será permitido caçar os répteis. E a Mishnah falou que só é permitido vender os répteis se acidentalmente caçamos um réptil. Por que é proibido caçar um réptil? Responde-me a Shanaha, que é diferente com relação aos répteis da marca que falou o pasuk, Iyu, a Torá falou Sheketz, Iyu lachem. Os répteis vão ser uma abominação para o Yehudi, quer dizer, Iyu vão ser Be'avayatá, Iyu. Os répteis vão ser sempre uma abominação para o Yehudi, ou seja, o Yehudi tem que rejeitar os répteis e não caçar répteis. Porém, se acidentalmente o Yehudi já caçou um réptil, ele pode sim vender para um goi esse réptil. Continuando o Lechizkia, Lama lemirtav lo yachel, umaiti lachem lemishi. A pergunta é conforme Hizkia. Conforme Hizkia, quando ela fala lo yachel, que certo alimento não pode ser consumido, significa também que é proibido se alimentar e é proibido ter algum proveito desse alimento. A Torá falou lo yachel com relação aos répteis, e a Torá permitiu ter proveito dos répteis. A Torá poderia ter falado lo tochel, e aprenderíamos só que é proibido se alimentar dos répteis, e não teríamos nenhuma hipótese que é proibido ter proveito dos répteis, e não seria necessário falar lachem. Lama lemirtav lo yachel, porque a Torá teve que falar lo yachel, que aparentemente significa que é proibido ter proveito. O maiti lachem lemish, e a Torá escreveu lachem para permitir ter proveito dos répteis. Lo lichtov rachmaná lo yachel, a Torá não precisava escrever lo yachel. Velo bai lachem, senão seria necessário falar também lachem. Amar lecha Hizkia, respondeu Hizkia, Tamad didi name meacha.
Fala Riz que daqui eu aprendo o meu ensinamento. Justamente por isso que a Torá escreveu Lo Yachel e Lachem. Isso veio nos ensinar que, com relação a Hametz, com relação a Shora Niskal, por exemplo, a Torá falou Lo Yachel, você vê que é proibido consumir o Hametz e é proibido também ter proveito do Hametz. Aqui, com relação aos Hebreus, a Torá falou Lo Yachel, é proibido também consumir e ter proveito. Depois a Torá escreveu Lachem, que é permitido ter proveito, para nos ensinar que, com relação a Hametz, que a Torá falou Yachel, você vê que é proibido também ter proveito e consumo do Hametz. Pergunta para ver, Hametz, Rahman Amar. Uma outra prova contra Hizki e Rabi Aval. Com relação ao Hametz que a Torá falou, Lo Yachel, Hametz, o Hametz não pode ser consumido. E conforme Hizki e Rabi Aval, é proibido consumir e ter proveito do Hametz. Vetânia, apesar disso a Braita falou, Rabi Yosef Glili, Omer falou Rabi Yosef Glili, Tmar Latzmecha, pergunte sobre si mesmo, Eu Hametz Asur Be'anah, perguntou Rabi Yosef Glili para os Hamim, como vocês podem falar que é proibido ter proveito do Hametz em Pesach? Kol Shiva, todos os 7 dias. A Torá falou Lo Yachel, a Torá falou que é proibido se alimentar de Hametz, não falou que é proibido ter proveito do Hametz. Então você vê claramente Rabi Yosef Glili contra Hizki e Rabi Aval. Conforme Rabi Yosef Glili, mesmo quando a Torá fala Lo Yachel, não se vê que é proibido ter proveito do Hametz. Uma pergunta. Responde para Shaneata, não é uma pergunta contra Hizki e Rabi Aval. Lá, com relação ao Hametz é uma exceção. Na verdade, quando a Torá fala Lo Yachel, significa também que é proibido consumir e ter proveito. Com relação a Hametz é diferente, conforme a pergunta de Rabi Yosef Glili, tem a marca que falou o passo Velo Yirael Lecha Seor. Não podemos ter Hametz visível, mas a Torá falou Lecha, para você. Ou seja, a pessoa tem sim uma utilidade do Hametz, Shel Chaye. A Torá quis falar conforme a Bíblia seguinte que é permitido ter proveito do Hametz. Verabanan, conforme os Chachamim que falam que a pessoa não pode ter proveito do Hametz, o que eles vão falar com essa palavra Lecha? Shel Chaye Ataroe, Aval Ataroe, Shel Acherim, Shel Gavoa. Chachamim aprendem disso, que Lo Yirael Lecha, a pessoa não pode ver o Hametz da pessoa. A pessoa pode ver Hametz de um Goi, ou Hametz do Ekdesh, bens do Betamigdash que são na posse da pessoa, não tem uma proibição. Veidach, de onde Rabi Yosef aprende essa Alachá, Trelecha activa, a Torá falou Lo Yirael Lecha Seor, Lo Yirael Hametz. Então escreveu 2 vezes Lecha, uma vez para falar que é permitido ter proveito do Hametz e do Seor, do fermento, e outra vez a Torá escreveu Lecha, significa que é permitido ver o Hametz de um Goi ou do Ekdesh. Veidach. E o que os Hamim vão aprender com esse segundo Lecha? Se os Hamim não aprendem que é permitido ter proveito do Hametz, Had benochi shekivashto, vechad benochi shelo kivashto. Fala, os Hamim tem 2 níveis aqui de permissão. Uma vez que o Torá falou Lecha, que a pessoa não pode ver o Hametz próprio dele, mas pode ver de um Goi. Se trata de um Goi que o Yehudi não conquistou esse Goi, não é um prisioneiro de guerra. Nessa situação, o Yehudi pode ter esse Hametz do Goi em sua propriedade sem problemas. O segundo Lecha foi mesmo que é um Goi prisioneiro do Yehudi, completamente dependente e secundário do Yehudi, e tem Hametz, mesmo assim o Yehudi não tem a proibição de exterminar esse Hametz desse Goi. Veida, pergunta de onde Rabi Yosef aprende essas alachot com relação a um Goi que é prisioneiro, um Goi que não é prisioneiro. Tlata Lecha Ktivi. Fala a Gemara, tem 3 vezes a palavra Lecha. Tem 2 vezes escrito Lo Yirael Lecha Seor e uma vez escrito Lo Yirael Lecha Hametz. Então, Rabi Yosef também tem um passuca a mais para aprender que o Yehudi pode ter um Hametz do Goi, mesmo que seja um Goi prisioneiro do Yehudi. Veida, e o que Hamim aprende com esse terceiro Lecha? Chad be-seor ve-chad be-hametz. Um Lecha vai falar que a pessoa pode ter seor, fermento de um Goi em sua posse. E outro Lecha vai falar que a pessoa pode ter Hametz de um Goi em sua posse. E assim ele vai falar também com relação a fermento, também com relação a Hametz. O motivo disso é que se a Torá fosse facilitar com relação a fermento, que a pessoa pode ter fermento de um Goi em sua posse, íamos pensar que somente fermento é permitido, mas Hametz talvez é mais grave, porque o Hametz é comestível. Talvez é proibido, falou a Torá o segundo Lecha. Se a Torá fosse falar que é permitido ter Hametz de um Goi em sua posse, poderia ser que só o Hametz é permitido. Mas Seor talvez é proibido, porque o fermento é mais grave do que o Hametz. Porque o fermento pode fermentar outros, que não acontece com relação ao Hametz, por isso a Torá falou também com relação ao Hametz, também com relação ao Seor. Continua agora a lei Maquetanaim. Talvez essa Machloket de Rabi Aval e Hizki depende de uma Machloket Tanaim.
Falou o passo que a sele kol melachá. A Torá proibiu consumir chelev. Chelev é o sebo de animais domésticos. A Torá proíbe consumir sebo de animais domésticos. A Torá não proíbe consumir sebo de animais selvagens como um veado. A Torá fala a sele kol melachá. A pessoa pode fazer qualquer trabalho com o sebo. Não é proibido ter proveito do sebo. Por que a Torá falou que é permitido fazer qualquer trabalho? Que a Torá veio acrescentar com esse lakol melachá, qualquer trabalho. Mata mudomar lakol melachá. Por que a Torá escreveu esse lakol melachá, qualquer trabalho? Sheyachol, poderíamos pensar, lemelechet gavoa yemutar. Poderíamos pensar que isso que a Torá permitiu fazer trabalhos com o sebo, são só trabalhos para o Beit HaMikdash, trabalhos sagrados. Uma vez que a Torá ordenou a pessoa de trazer chelev como parte dos korbanot, poderíamos pensar que só é permitido usar o chelev para trabalhos do Beit HaMikdash. Lemelechet ediot yasu, talvez é proibido usar o sebo para um trabalho laico, um trabalho material. Por isso a Torá falou lekol melachá, qualquer trabalho é permitido. Se a Torá fazia ser melachá, aprenderíamos que é permitido usar o sebo para um trabalho do Beit HaMikdash. Uma vez que a Torá falou lekol melachá, qualquer trabalho, aprendemos que é permitido usar o sebo para um trabalho laico também. De ver Rabi Yossi Aglili, essa é a opinião de Rabi Yossi Aglili, Rabi Akiva. Vamos falar de Rabi Akiva diferente. Sheyachol, poderíamos pensar, ou seja, se a Torá fosse só permitir yaser melachá, é permitido fazer trabalhos. Lemelechet ediot yetaor, poderíamos pensar que o sebo é puro para trabalhos laicos, trabalhos materiais. Ou seja, por exemplo, o sebo de uma nevelá. A nevelá é um cadáver de um animal que morreu não por shchita. A nevelá é um dos avatumá. É uma fonte de impureza. A Torá veio purificar esse sebo do animal. O sebo não é impuro, a impureza de nevelá. Podemos pensar que é só com relação a trabalhos laicos, lemelechet ediot e tal, com relação a trabalhos laicos materiais, não trabalhos sagrados do Beit HaMikdash, e aí tal é suficiente puro. Lemelechet gavoa e também, porém talvez com relação a trabalhos do Beit HaMikdash, trabalhos sagrados que exigem uma pureza maior, talvez e também. Talvez o sebo é sim um pouco impuro, como vimos nos capítulos anteriores, que às vezes uma impureza impurifica uma coisa sagrada, não impurifica um objeto não sagrado. Talmud Lomar, isso falou, pasuk lekol melachá. A pessoa pode fazer qualquer trabalho com o sebo, mesmo um trabalho do Beit HaMikdash, não é impurificar os bens do Beit HaMikdash. Agora vamos explicar qual é a marca de Rabi Yossi Aglili e Rabi Akiva. Rabi Yossi Aglili letumá veletara lo yitzricha. Conforme Rabi Yossi Aglili, a Torá não tem que purificar o sebo. Agora vamos explicar por quê. Que yitzricha leisur veleter. O que a Torá tem que sim permitir é o uso do sebo, mesmo para o trabalho laico. Rabi Akiva discute yisur veleter lo tzricha. Não é necessário um passo para permitir o uso do sebo para um trabalho material laico. Que yitzricha, o que sim é necessário, letumá veletara, para purificar o sebo de uma nevelá. Vai falar agora na continuação, Mailav, qual é a machloket? Viramos a página. Behakami, fica essa é a machloket. Rabi Yossi Aglili Savar, conforme Rabi Yossi Aglili, Lotochelu mashma benisur achila benisronat. Aparentemente, Rabi Yossi Aglili vai como a opinião de Rabi Aval. Quando ela fala Lotochelu, kol chelev, é proibido consumir o sebo, a Torá proibiu também o consumo e também o proveito do sebo. Vechiata, quando a Torá permitiu a ser como melachá, Lemishre, lenevelá beanal deata. O que a Torá veio é permitir o sebo da nevelá. Ou seja, a pessoa pode pegar o sebo de uma nevelá, de um cadáver de animal, e usá-lo para um trabalho, mesmo um trabalho do Beit HaMikdash. Não é impuro. Essa é a opinião de Rabi Yossi Aglili. Rabi Akiva, você vai conforme Rabi Akiva, Isura achila mashma, Isura lo mashma. Conforme Rabi Akiva, quando a Torá fala lotochelu, se vê que é proibido consumir o sebo, mas isso não inclui a proibição de ter proveito do sebo. Somente quando a Torá fala lo yachel, significa que a pessoa não pode ter nem consumo nem proveito. Porque ela vai com a opinião de risca. Consequentemente, quando a Torá fala yaser lekol melachá, é permitido usar o sebo para qualquer trabalho, não eu permitir a pessoa ter proveito do sebo, porque com certeza isso é permitido já. Quando o pastor veio sim ensinar yaser lekol melachá, letumá vetara. A Torá veio ensinar que o sebo de uma nevelá não é impuro. Mesmo com relação a trabalhos do Beit HaMikdash, o sebo não é impuro. Então, conforme esse raciocínio, Rabi Yossi Aglili raciocina como Rabi Aval e Rabi Akiva raciocina como Hiskia, uma machloket paralela. Não tem uma prova que é uma machloket paralela. De kule amalot ochelu mashma benisur achila benisronah. Pode ser que também Rabi Yossi Aglili, também conforme Rabi Akiva,
interpretamos o passuco como Rabi Aval interpretaria. Quando a Torá falou Tochelo, não consumam, significa que é proibido consumir e é proibido ter proveito também. Mesmo assim, Rabi Akiva usou o passuco Yasele Kol Melachá para purificar o sebo. Por quê? Essa é uma raiz de Rabi Yossi Aglili e Rabi Akiva. Rabi Yossi Aglili Savar, conforme Rabi Yossi Aglili, que Sheutra Nevelá, quando a Torá permitiu a pessoa ter proveito de uma nevelá, um cadáver de um animal que não foi nishchat, não sofreu a shchitá, vimos no primeiro trecho que é permitido dar para um ger toshav, um convertido parcial, significa um goi, que recebeu não trabalhar para a avodazara idolatria. Temos a mitzvah de dar para ele uma nevelá, um cadáver de um animal, não kasher, ou podemos também vender para um goi esse animal. O Torá permitiu ter proveito da nevelá, esse cadáver de animal. Quando a Torá permitiu ter proveito da carne da nevelá, Hiutra só permitiu ter proveito da carne do animal. Helba vegida loutro. Porém, a Torá não permitiu ter proveito do helev, do sebo desse animal, ou do gid, o gid anashé, aquele nervo ciático do animal, loutro. Não estão inclusos nessa permissão. Ou seja, conforme Rabi Yossi Aglili, o helev, o sebo, o gid anashé, o nervo ciático, não fazem parte da carne do animal. É como se fosse o osso do animal, é como se fosse o chifre do animal, que a Torá nunca proibiu consumir, e também a Torá nunca chegou a permitir consumir. Sendo assim, a Torá sim proibiu consumir o helev, e proibiu consumir o gid, o nervo ciático, e a Torá permitiu ter proveito da carne da nevelá. Isso não inclui ter proveito do helev, do sebo ou do gid anashé, porque o helev e o gid não são parte da carne do animal. E quando a Torá sim falou Yasele Kol Melachá, permitindo o uso do helev, leetera na'al de'at, a Torá veio permitir a pessoa ter proveito desse helev. Essa é a primeira Rabi Yossi Aglili. Rabi Akiva, conforme Rabi Akiva, que Sheutra Nevelá, quando a Torá fala que é permitido ter proveito de uma nevelá, Helba vegidana neutru. A Torá também pensa em permitir ter proveito do helev, do sebo do animal, e também do gid anashé, o nervo ciático do animal. Conforme Rabi Akiva, o helev e o gid fazem parte da carne do animal. Temos uma rachá que não dá fronteira com relação a isso. Se os nervos têm sabor de carne suficiente para ser considerado carne ou não. Conforme Rabi Akiva, sim, o gid tem sabor de carne suficiente para ser considerado carne. Quando a Torá fala que é permitido ter proveito da carne da nevelá, isso inclui também ter proveito do gid e, consequentemente, também proveito do helev. Sendo assim, quando a Torá fala Yasele Kol Melachá, a Torá não precisa falar que é permitido ter proveito do helev do animal, porque a Torá já permitiu ter proveito do helev junto com a carne da nevelá. Quando a Torá sim veio permitir algo com relação ao helev, a Torá veio purificar o helev, o sebo de uma nevelá, um cadáver de animal. Essa é uma rachá de Rabi Akiva e Rabi Yossi Aglili. A questão é que, conforme Rabi Yossi Aglili, encontramos que a Torá falou Yasele Kol Melachá, permitindo a pessoa ter proveito do sebo, do helev. Elagid neima de assur. Será que com relação ao gid anashé, o nervo ciático, existe uma proibição de ter proveito do gid anashé? A Torá proibiu ter proveito do gid anashé, uma vez que a Torá falou que é proibido consumir o gid anashé. A Torá permitiu ter proveito do helev, mas a Torá não permitiu explicitamente ter proveito do gid anashé, do nervo ciático. Talvez é proibido ter proveito do gid anashé. Vimos também que é uma machloked com relação a isso, Rabi Shimon e Rabi Yudah no daf anterior. E Baitema, uma das respostas é a Hiname de Assur, realmente conforme Rabi Yossi é proibido ter proveito do gid anashé, como Rabi Shimon sustenta no daf anterior. E Baitema, uma outra resposta, Maitila Bekal Vachon. Pode ser que Rabi Yossi aprende que é permitido ter proveito do gid anashé de uma dedução Kal Vachon. Qual é a dedução? O man helev, se com relação ao sebo do animal, she'enosh karet, que é a pessoa que não consome helev, tachayav karet. Karet significa que a pessoa falece antes do tempo, e também os filhos dele falecem antes do tempo. Se o helev, que é enosh karet, mutar be'anai, a Torá permitiu ter proveito do helev, gid she'eno enosh karet. Se com relação ao helev é assim, com relação ao gid, she'eno enosh karet, que a pessoa que consome gid anashé não está chayav karet, ele recebe malkot, recebe chicotadas, lo koshken, não é dedutivo daqui que é permitido ter proveito do gid anashé. Se o helev, que é mais grave, se o castigo é karet, a pessoa pode ter proveito do helev
o Git, que é uma proibição mais leve, deve ser dedutivo daqui, que a pessoa também pode ter proveito do Git Anashé. Isso fala agora, pode ser que essa é a opinião de Rabi Yossi Glili. Para me perguntar, Rabi Shimon de Assar. Rabi Shimon proíbe ter proveito do Git Anashé, porque ele não concorda com esse Kalvachomer, essa dedução de Helef. E Kalemif, podemos perguntar contra essa dedução. Male Helef, Shekenu Tar Mechaló Etzel Chayá. Em certo aspecto, o Helef, o sebo do animal, tem alachot mais leves do que o Git Anashé. Por quê? Porque ela não proibiu consumir o Helef, o sebo, de um animal selvagem como um veado. Tomar o pedido que não acontece com relação ao Git Anashé, o nervo ciático, o Shelou Tar Mechaló Etzel Chayá, que ela nunca permitiu a pessoa de se alimentar de Git Anashé. Então, nesse aspecto, o Git Anashé é mais grave do que o Helef. Pode ser que por causa disso é proibido ter proveito do Git Anashé, o que não acontece com relação ao Helef. Para Rabi Shimon não temos uma prova para fazer um Kalvachomer, uma dedução. Veida, que Rabi Yossi Glili que sim fez a dedução, aparentemente, Babema Kamlina, Babema Miat Lo Ishtari, quando ela proibiu o Helef, é só com relação ao Helef de uma Bema, um animal doméstico. Sendo assim, quando estamos lidando com a proibição de Helef e a permissão de ter proveito do Helef, estamos lidando somente com relação a uma Bema, um animal doméstico. Em uma Bema, o Helef é sempre mais grave do que o Git, do que o nervo ciático, e a mesma assim a Torá permitiu a pessoa ter proveito do Helef. Aparentemente a Torá ia permitir também ter proveito do Git Anashé. Fala agora, Mirti, no final das contas, Utvino Kolanekrai. No final das contas, perguntamos todos esses psukim contra Rabi Aval, alguns psukim contra Hizkia. Veshanino e respondemos todas as perguntas. Hizkia Rabi Aval b'mai pligi. Não encontramos nenhuma machloket entre Hizkia e Rabi Aval. Se quando a Torá falou tochlu, lotochal, a Torá pensou em falar que também é proibido ter proveito ou não. Qual é a machloket Hizkia e Rabi Aval? Bechametz bepesach veliba de Rabbanan. A machloket é qual é a fonte para saber que é proibido ter proveito de Hametz em Pesach, conforme o de Rabbanan que proíbem a pessoa de ter proveito de Hametz em Pesach, não como Rabi Yossi Glili que permite a pessoa de ter proveito do Hametz em Pesach, Beshora Niskal, Valiba de Devriakol, e qual é a fonte disso que é proibido ter proveito de um Shora Niskal? Conforme todas as opiniões, é proibido ter proveito de um Shora Niskal. Um Shora Niskal é um boi que assassinou uma pessoa lo aleno. Esse boi tem que ser apedrejado, e é proibido ter qualquer proveito desse carne desse boi e também do couro desse boi, como vimos da fonte anterior. O caso é que a pessoa levou o seu boi para um tribunal, o tribunal rabínico condenou esse boi para ser apedrejado, e a pessoa fez a shchita, o abate desse boi, até fala que é proibido consumir lo yacher, essa carne desse boi, e é proibido também ter proveito do couro desse boi. A machloket Hizkia e Rabi Aval é qual é a fonte disso que é proibido ter proveito do Hametz e do Shora Niskal? Hizkia nafiklei. Hizkia aprende a fonte dessas duas alachot, milo yacher, isso que a Torá falou lo yacher. A Torá falou que o Shora Niskal não pode ser consumido, o Hametz não pode ser consumido, isso inclui qualquer tipo de consumo, mesmo um proveito. Rabi Aval nafiklei. Rabi Aval aprende de outro pasuk, nevelá, isso que a Torá falou que é permitido ter proveito de nevelá. Você aprende aqui que qualquer outra situação que a Torá proibiu consumir certo alimento significa que também é proibido ter proveito desse alimento. Em relação a nevelá, falou que a pessoa não pode consumir nevelá, lotochlu kol nevelá. E mesmo assim a Torá falou que é permitido ter proveito de nevelá. Aparentemente quando a Torá fala que é proibido consumir, e a Torá não fala que é permitido ter proveito, significa que também é proibido ter proveito. Isso se aplica com relação a Hametz e com relação a Shora Niskal, que a Torá proibiu ter proveito e consumo, e a Torá nunca permitiu. Isso se aplica com relação a Hametz e Shora Niskal, que a Torá falou yacher, a Torá falou que é proibido consumir, e conforme Rabi Aval, você aprende de nevelá, que significa também que é proibido ter proveito. Mirti, no final das contas, ben lemar, o ben lemar, tanto conforme Rabi Aval, tanto conforme Hizkia, asurim be'anaá, em todas as situações, também Hametz, também Shora Niskal, é proibido ter proveito deles. Mas Beinaio, qual é a repercussão prática dessa machloket entre Hizkia e Rabi Aval? E Beinaio responde em cima a repercussão prática. Chulin shenishchatu ba'azara. A machloket Rabi Aval e Hizkia com relação à proibição de ter proveito de Chulin shenishchatu ba'azara. O caso da pessoa levou o seu boi ou qualquer outro animal para Azara, o pátio do Beit HaMikdash, fez a shchita desse boi na Azara. Não era um korban, era Chulin, era um animal comum.
A Torá proibiu fazer isso. A Torá também falou que é proibido consumir esse animal. Será que é proibido pela Torá também ter proveito desse animal ou não? Essa é a marroqueta entre Hizkia e Rabi Aval. Hizkia é essa, conforme Hizkia. Lo yachel mauteani. Quando a Torá fala lo yachel, a Torá muda a sua linguagem com relação a Hametz e Shoraneskal. A Torá fala que é proibido ter proveito do Hametz e do Shoraneskal. Em outras linguagens, a Torá fala lotochlu, lotochal, significa que é só proibido consumir o animal, não tem a proibição de ter proveito. Continua agora, oto, quando a Torá fala keretashlechonotu, a Torá fala com relação à proibição de consumir trefá. Trefá é um animal que faleceu por um defeito físico. É proibido ser alimentado desse animal, com certeza. A Torá fala que é permitido ter proveito de uma trefá. Por exemplo, a Torá fala que é permitido dar para um animal consumir trefá, no caso, um cachorro. Vimos nos da pima anteriores, porque justamente existe uma mitzvah de dar para um cachorro consumir trefá. A Torá fala que jogue trefá para um cachorro. Aprendemos na pima anteriores que oto veio excluir. Eu falei que é só permitido ter proveito de uma trefá e não de um outro alimento. Conforme Hizkia, a Torá veio falar que é permitido jogar trefá para um animal consumir, mas é proibido alimentar um animal com chulin shenishchatu ba'azra, aquele animal que foi feito o seu abate dentro da azara do pátio do Beit HaMikdash sem ser um sacrifício. Consequentemente, você aprende aqui de Hizkia que a proibição de ter proveito de chulin shenishchatu ba'azra é uma proibição de oraita, é uma proibição pela Torá. Isso é proibido pela Torá dar para um cachorro consumir chulin shenishchatu ba'azra. Rabi Aval, conforme Rabi Aval, oto, isso que a Torá falou que é permitido jogar a trefá para um cachorro, lemauteani, a Torá queria falar que é proibido ter proveito de qualquer outro alimento proibido. A Torá falou que é proibido consumir trefá. A Torá falou que é permitido ter proveito da trefá, dando para um animal consumir. Se deduz aqui quando a Torá fala lotochlu, lotochal e loyachel também, significa que é proibido consumir esse alimento e também ter proveito desse alimento. Por isso a Torá falou que é permitido ter proveito da trefá. Se a Torá não falasse que é permitido ter proveito da trefá, aprenderemos que é proibido também ter proveito da trefá e sabia com relação a outros elementos também. Consequentemente, não temos nenhum passuco que fala que é proibido ter proveito de chulin shenishchatu ba'azara. Chulin shenishchatu ba'azara lav deoraita nino. Com relação à alahá, a proibição de ter proveito de chulin shenishchatu ba'azara não é uma alahá da Torá, é uma alahá rabínica. Essa é a marroqueta de Rabi Aval e Hizkia. Continue. Aquele sábio estava sentado na frente de Rabi Shmuel bar Nachmani. Estava sentado e falou um ensinamento, Mishmid Rabi Yoshua ben Levi, em nome de Rabi Yoshua ben Levi. Minai lekol isurin shebaturah de kiechi de asurin be'achila achinam asurin be'anak. Qual é a prova que, com relação a todos os alimentos proibidos pela Torá, do mesmo jeito que é proibido consumir esses alimentos, nem é proibido ter proveito desses alimentos? O Maini, quais são esses alimentos que é proibido ter proveito? Hametz be'Pesach, ve'Shoraniskal, Hametz em Pesach e o Shoraniskal, aquele boi que tem que ser apedrejado. Minai, pergunta qual é a fonte? Teipuklem, Eloyacher, que a Torá falou Loyacher, que esses alimentos não podem ser consumidos, como Hizkia falou. Falando Loyacher, Israelá mashmalei, Israelá lo mashmalei. Rabi Yoshua ben Levi discute com Hizkia, a linguagem de Loyacher não significa que é proibido ter proveito desses alimentos. Então, o período não sabe qual é a fonte, realmente isso que é proibido ter proveito do Hametz, do Shoraniskal. Para matei Puklei, poderia assim aprender, Minevelá. Diz que a Torá permitiu ter proibido da Minevelá, significa que quando a Torá proíbe consumir certos alimentos, significa também que é proibido ter proveito desse alimento, até que a Torá não permite explicitamente como permitiu com relação a Nevelá. A Massavala que Rabi Yehuda, Rabi Yoshua ben Levi não é como Rabi Yehuda. Então sustenta que quando a Torá fala que é permitido dar a nevelá para um ger toshav ou vender para um goi, a Torá limitou, falou que só é permitido dar a nevelá para um ger toshav e vender para um goi. É proibido vender para um ger toshav ou dar a nevelá para um goi. Como vimos na anterior, essa é a opinião de Rabi Yehuda. Conforme Rabi Yehuda, pode ser que todos os alimentos proibidos pela Torá são só proibidos ao consumo. Pode ser que é permitido ter proveito desses alimentos. Isso que a Torá falou que é permitido dar para um ger toshav ou vender para um goi, a Torá veio limitar. Aqui é só permitido ter um proveito dessa forma, dando para um ger toshav ou vendendo para um goi. Não tem uma prova que os outros alimentos proibidos pela Torá também é proibido ter proveito.
talvez é permitido ter proveito, que a Torá veio falar que apesar que é permitido ter proveito, só é permitido dessa forma ter proveito. A Torá veio limitar mais. Damar dvarim kertavam, vai falar que a Torá limitou, porque só é permitido ter proveito da nevirá dessa forma, não tem uma prova para as outras proibições da Torá que é proibido ter proveito. Pergunta aí, Savala que era Biudá, Teipuk lei, Meichadanav kalei era Biudá. Se realmente a Bishua Bervis é como era Biudá, que ele aprenda que é proibido ter proveito do Hametz e do Shuraneska, de onde Rabi Yudá aprende. Milakele Tashtechonotó, do pastor que é permitido jogar a trefá para um cachorro consumir, se aprende que só é permitido ter proveito material da trefá, e não do Hametz, não do Shuraneska, que é proibido. Makastavar, Bishua Bervis sustenta, Churin Shenishchatu Ba'azra, Deuraita, ele ensina que a proibição de ter proveito de Churin Shenishchatu Ba'azra é uma proibição Deuraita da Torá. Desse passuco, só é permitido jogar a trefá para um animal consumir e não o Churin Shenishchatu Ba'azara, aquele animal que não era sacrifício e foi sim abatido no Azara do Betamigdash. Miná, então, qual é a fonte que realmente é proibido ter proveito de Hametz e do Shoromeskal? De como falou o passuco, Kol Chatat Asher Yuvah Midama. A Torá fala, qualquer Chatat. O Chatat é um sacrifício que vem para perdoar um pecado. Existem Hataot Achitzoniot, existem Hataot Apniot, como vimos na fronteira também. Todos os Hataot são sacrificados no Mizbeach HaChitzon, no altar externo, o altar que estava no pátio do Beit HaMikdash na Azara. Aparecem dois tipos de Hataot. Hataot Pnimiot, que é Azrikat Adam, aquele sangue da Shchita, que o Kohen tinha que pegar com um utensílio sagrado, e fazer a Azriká, verter esse sangue. Existem Hataot Aprimiot, que sempre tem que ser vertido no Eichal, na sala sagrada do Beit HaMikdash, às vezes na Parochet, às vezes no Mizbeach HaZahav. A Parochet é aquela cortina que divide entre o Eichal e o Kodesh HaKodashim. Às vezes no Mizbeach HaZahav, um altar dourado que estava no Eichal, o altar que sacrificava o incenso. Às vezes no Kodesh HaKodashim, como acontecia em Yom Kippur. E existe também Hataot HaChitzoniot, que a Zrikat Adam era feita no Mizbeach HaChitzon, no altar externo, o altar que ficava na Azara. Kol Hatat Asher Yuvah Midama, a Torá fala que qualquer Hatat HaChitzoni, ou seja, o Hatat que a Zrikat Adam deveria ser feito no Mizbeach HaChitzon, se por engano o Kohen levou esse sangue para o Eichal, para a sala sagrada, era necessário queimar esse sangue. Esse sangue se invalidava e não podia ser feito Zrikat Adam mais. Não era necessário a Torá falar que é necessário queimar esse sangue que se invalidou. Agora vamos explicar por que não é necessário. O Mata Modomar Baesh Tisref. Por que a Torá assim falou Baesh Tisref, que é necessário queimar esse sangue? E Menor Inyan Legufo, se não é necessário esse passuco para ensinar que é necessário queimar esse sangue, Dertiv, a prova disso é, porque o passuco já falou em outra ocasião, Veines Soraf. Veines Soraf significa quando Moshe Rabbeinu perguntou para os Kohanim por que eles queimaram o Seir HaChatat. A situação era no 8º dia de Miluim, o 8º dia da inauguração do Mishkan. Era logo depois do falecimento de Nadav e Avihu, os filhos de Aaron, infelizmente. Os Kohanim estavam de luto. Os Kohanim pensaram que eles não podem consumir a carne do Hatat, o Seir HaChatat, aquele bode que foi trazido por Hatat. O motivo disso é porque eles estavam de luto e Moshe Rabbeinu tinha escutado de Hashem explicitamente por uma Horat uma lei temporária, que naquela ocasião é assim necessário que os Kohanim consumam o Seir HaChatat, esse bode do Hatat. Moshe Rabbeinu perguntou para os Kohanim, vem nesse Suraf? Será que levaram o sangue desse Seir HaChatat, que era um Hatat HaChitzoni, que as Zrikat Adam deveria ser feito no Mizbeach HaChitzon? Será que levaram esse sangue para dentro do Ohel Moed, que era paralelo ao Eichal? O Moshe Rabbeinu perguntou, será que esse sangue se invalidou? O Korban se invalidou também, por isso queimaram esse Korban? Então já sabemos que algum Korban ou sangue que deveria ficar sempre na Azara e foi levado para o Eichal ou para o Ohel Moed, deveria ser queimado. Porque a Torá falou, Baesh Tisaref outra vez. Neuinyan, aplicamos esse passuco, Lekol Yisuin Shabbat Torah. Existe um método de interpretação dos psukim, temos um passuco que está sobrando, aplicamos esse conceito a uma halakha paralela. Neuinyan, aplicamos esse passuco, Baesh Tisaref, que esse sangue se invalidou tem que ser queimado para todas as proibições da Torá. Ou seja, do mesmo jeito que esse sangue vai ser queimado porque se invalidou,
Assim também todas as proibições da Torá, ou seja, todos os alimentos proibidos, também é proibido ter proveito desses alimentos. Isso é proibido com relação ao Hametz e com relação ao Sholam Yeskal. Veimenu enyan leachilá. Se não é necessário esse passuco Baeshti Saref, para falar que é proibido se alimentar do Hametz, se alimentar do Sholam Yeskal, teneu enyan leisurana, aplicamos esse passuco com relação à proibição de ter proveito desses alimentos. E se é assim, makan besrefá, ficou lições de baturá besrefá, se é assim, no mesmo jeito que aqui é necessário queimar esse sangue, assim também com relação a todos os alimentos proibidos da Torá, que é proibido ter proveito, é necessário queimar, a Markra falou o passo que não, Bakodesh Baeshti Saref, o que é sagrado e se invalidou tem que ser queimado. Bakodesh Besrefá, só o que é sagrado, vem com lições de baturá besrefá, porque o que não é sagrado não é necessariamente necessário fazer a strefá. Se você falar que você aprende assim, que vai aprender a Bishop Benevi, que é assim proibido ter proibido do Hametz e do Sholam Yeskal. Com relação aos outros alimentos proibidos pela Torá, e nos vários psukim, nos apimos anteriores, que a Torá sim permite explicitamente ter proveito desses alimentos. E se falar que agora, amanhã continua com novos conceitos, novos assuntos, Baruch Adonai Leolam, amém ve amém.